Muito bem, tá gravando sim. Sejam bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou fazer as correções do livro, né? Página 279, número 1. Embora os avanços tecnológicos tenham contemplado a civilização com instrumentos de medida de alta precisão, há situações em que rudimentares aparelhos de medida ainda se tornam indispensáveis. É o caso da balança portátil de 2 braços, muito útil no campo agrícola. Na imagem, a saca repleta de certa fruta colhida em um pomar, na figura que a esquematiza, o braço AC, em cuja extremidade está pendurada a saca, mede 3,5 centímetros, enquanto o braço CB, em cuja extremidade há um bloco de peso aferido em 5 kg de força, mede 31,5 centímetros. A balança está em equilíbrio na direção horizontal, suspensa no ponto C. Desprezando o peso do próprio braço da balança, o peso da saca em quilogramas de força é. Bom, a primeira coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é que ele me deu as medidas do braço em centímetro. Quando eu for fazer o cálculo, elas têm que estar em metros, porque o momento de uma força é newtons vezes metros, tá? Muito bem. No ponto A, eu vou ter a força peso aqui, que eu vou querer descobrir em quilogramas de força. E aqui eu tenho uma força peso que mede 5 kg de força. Beleza. A distância de A até C, o problema me deu 3,5. Passando para metros, 0,035. E a distância de C até B, o problema me deu 31,5 centímetros, ou seja, 0,315 metros. Bom, para essa balança estar em equilíbrio, não ter movimento, quer dizer que o momento da força no ponto A é igual ao momento da força no ponto B. Então, eu posso dizer que 0,035 vezes, vou chamar de x, tem que ser igual a 0,315 vezes o peso lá, que é 5. Fazendo essa multiplicação, eu vou ficar com x igual 0,315 vezes 5 vai dar 1,575 dividido para 0,035. Fazendo essa divisão, eu chego em 45 quilogramas de força. Letra D. Bem facinha, né? Vamos para a próxima. Número 2. Um bloco de gelo de massa 1 kg é sustentado em repouso contra uma parede vertical sem atrito, por uma força de módulo F, que faz um ângulo de 30 graus com a vertical, como mostra a figura. Dada a gravidade igual a 10, seno de 30, cosseno, blá blá blá, qual é o valor da força normal exercida pela parede sobre o bloco de gelo em newtons? Então, com o bloco aqui, vou fazer em vermelho, eu tenho uma força normal. Tenho também uma força peso, que eu sei que vai ser igual a massa vezes a gravidade. 1 kg da massa vezes a gravidade, que é 10, vai dar 10 newtons. Beleza. Só que, para mim calcular essa força F, eu vou precisar decompor ela. Então, eu vou ter uma força aqui e uma força aqui.
Vou chamar essa que está com o ângulo, colada com o ângulo, F cosseno do ângulo. Que está sem ângulo, está fora do ângulo, F sem ângulo. Né? Muito bem. O que vai acontecer agora? Para essa força F conseguir parar o bloco, quer dizer o quê? Que a força peso tem que ser igual à minha força cosseno de θ. Correto? Correto. Então vamos lá. Quanto que vale o meu peso? Vale 10. Quanto vale minha força? Não sei. Quanto vale o cosseno de θ? Θ é 30, cosseno de 30 mandou usar 0,87. 10 dividido para 0,87. A força vai ser aproximadamente 11,6. 11,5, 11,6 aproximadamente, porque os números aqui não são muito agradáveis, tá? Beleza, eu descobri a força. Só que o problema não me pediu a força. Ele me pediu a força normal. E a normal aqui, eu sei que é igual a F, a força vezes o seno. Ó. Normal é igual a força vezes o seno do ângulo. Quanto vale a normal? 11,6. Quanto que vale o seno do ângulo? 0,5. Multiplicando esses dois, eu vou ter 5,8 newtons. Letra B. Muito bem. Vamos para a próxima. Número 3. A figura abaixo ilustra uma ferramenta utilizada para apertar ou desapertar determinadas peças metálicas. Para apertar uma peça, aplica-se a menor intensidade de força possível. Essa ferramenta deve ser segurada de acordo com o esquema indicado em. Bom, para mim aplicar a menor força, eu tenho que ter a maior distância possível entre o ponto onde eu vou ter a rotação, o meu polo, que eu pintei aqui de vermelho, e aonde eu vou estar segurando, aplicando a força. Eu tenho que ter a maior distância de braço possível. Logo, a letra C já está fora, né? Agora, eu tenho que pensar. Se eu aplicar a força igual aqui na letra A, com uma angulatura, a força real aplicada, na verdade, vai ser essa daqui. Porque ela vai se dividir em duas componentes. Logo, eu vou ter que aplicar mais força na diagonal para minha força que está na vertical ter mais intensidade. Então, eu vou estar aplicando mais força do que se eu aplicasse diretamente na vertical. Então, é letra D. Número 5. Um bloco de massa 1 kg está preso em uma polia de raio 0,2 por meio de um fio inflexível e sem massa, como mostra a figura. Sabendo que o bloco desce com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, calcule o torque em newtons vezes metros realizado pelo fio na extremidade da polia. Pois bem, aqui nesse bloco eu tenho a força peso atuando e tenho a tração. Na polia eu também tenho a tração. Torque é a mesma coisa que o momento de uma força. Então, torque, nesse caso, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a força vezes a distância do ponto de ação dessa força. A distância é justamente o raio dessa polia. Preciso descobrir a tração. Vou aplicar a segunda lei de Newton. Como o bloco está descendo, o peso está ganhando. Então, vai ser peso menos o torque igual a massa vezes aceleração. Peso, massa vezes aceleração. Massa vale 1,
a aceleração da gravidade vale 10, menos o torque, a tração, é igual a massa, que é 1, vezes a aceleração, que é 3. Menos tração, igual a 3 menos 10, tração igual a 7 newtons. Beleza, posso achar agora o torque, que é o momento da força. A força é a tração aplicada, que é 7, vezes a distância do braço, no caso, o raio da polia, que é 0,2. Então, o torque, momento da força, é igual a 7 vezes 0,2, 1,4 newtons vezes metros. Letra B. Muito bem. Vamos para a próxima. Bom, 10 da 272. Para facilitar a movimentação vertical de motores pesados em sua oficina, um mecânico montou a associação de roldanas mostradas de forma simplificada na figura. Todos os fios, as roldanas, os ganchos 1 e 2 e a haste horizontal têm massas desprezíveis. Um motor de peso P será pendurado no gancho 1 e um contrapeso de peso P sobre 5 é pendurado, mantido na posição inclinada na montagem. O motor permanecerá em repouso sem contato com o solo se o gancho 2, preso no contrapeso, for pendurado um outro corpo de peso. Beleza, vamos lá. Vamos fazer. O gancho 1 vai receber um peso aqui para baixo, que vai ser o peso do motor. Muito bem. Aí esse peso do motor vai provocar nessa roldana aqui um peso, metade desse peso, né? Porque, como eu tenho a haste ali, esse peso vai se dividir em 2. Essa haste funciona como se fosse uma roldana, né? Então vai dividir o peso. Em cada fio desse daqui, eu vou ter o peso sobre 4. Tá? Essas duas roldanas são fixas, então, na verdade, elas só vão transmitir o peso, só vai funcionar de passagem. Ou seja, nesse contrapeso aqui, eu vou ter um peso sobre 4. E puxando para baixo, eu teria o peso realizado pela pessoa e teria também o meu contrapeso, que é peso sobre 5. Para isso tudo estar em equilíbrio, o meu peso sobre 4 vai ter que ser igual ao quê? Ao meu peso sobre 5 mais o meu peso que eu vou estar exercendo. Peso sobre 4 menos peso sobre 5 é igual a peso. Então, o peso vai ser igual. Fazendo MMC entre 4 e 5 vai dar 20. 20 dividido para 4 vai dar 5, que multiplica P, menos 20 dividido para 5 vai dar 4, que multiplica P. Então, o peso que vai ter que ser colocado no gancho 2 vai ser 5P menos 4P, que vai dar P, dividido para 20. Isso é letra E. Uma outra forma de chegar nesse peso sobre 4 é eu pensar o quê? Olha só, quantas roldanas móveis eu tenho? Eu tenho 2. Então, o peso que vai passar pelas cordas nessa roldana móvel vai ser o peso sobre 2 elevado ao número de roldanas. Então, o peso vai se transformar em peso sobre. São 2, 2 elevado ao quadrado, 4. Então, sem precisar pensar aqui, fazer em tudo, eu já jogo direto o peso sobre 4, que eu acho aqui esse peso nesse fio, ok? Muito bem, vamos para a próxima.
Número 1. A op art, ou arte óptica, é um segmento do cubismo abstrato que valoriza a ideia de visualização e menos expressão. É por esse motivo que alguns artistas dessa vertente do cubismo escolhem o Moblin como base de sua arte. O Moblin representado considere que os passarinhos tenham a mesma massa e que as barras horizontais e fios tenham massas desprezíveis. Para que o Moblin permaneça em equilíbrio, conforme a figura, a barra maior que sustenta todo esse conjunto deve receber um fio que a pendure atado no ponto numerado por. Bom, se todos os três passarinhos possuem a mesma massa, vamos considerar que cada passarinho possui uma massa X. Então, aqui eu teria um peso que seria 10x. Aqui eu teria outro peso que seria 10x. E aqui eu teria um outro peso que seria 10x, né? Então, essa corda vai receber uma tração que seria equivalente aos 3 pesos aqui. Então, seria 30x. 10x, né? Porque peso vezes massa vezes gravidade. A massa é x e a gravidade 10. E nesse caso aqui, eu teria 3 passarinhos de massa numa mesma corda, de mesma massa. Então, eu teria 10 vezes 3x, que daria também 30x puxando para baixo. Se eu aplico uma força de 30x nessa extremidade e uma força de 30x nessa extremidade, a distância entre os braços tem que ser igual para que o sistema fique em equilíbrio. Logo, eu vou ter que pendurar no 3, letra C. Muito bem, vamos para o próximo. Pois bem, último exercício. Um varal de roupa é constituído por um fio de comprimento de 10 metros e massa desprezível, suspenso nas extremidades de 2 hastes uniformes, com 20 newtons de peso, com articulação na base inclinados a 45 graus com relação às bases e de iguais comprimentos, ou seja, o tamanho da haste são iguais dos dois lados. Olhando as especificações do fabricante do fio, com o qual o varal foi construído, Paulinho viu que a tensão máxima suportada pelo fio era 120 newtons. Estudando o projeto do varal, Paulinho formulou 5 hipóteses sobre o que poderia acontecer com ele, analisando a hipóteses e julgue aquela que melhor descreve a possibilidade para o varal. O fio suporta a carga das... Bom, primeiro vamos ver quanto que é a tração no fio. Bom, vou fazer o momento da força para poder ver qual a tensão máxima, qual a tensão que o fio vai estar sofrendo. Então, aqui eu vou ter uma tração no fio, né? Beleza. Só que para mim calcular o momento de uma força, eu preciso que essa força seja perpendicular ao braço aonde eu estou aplicando ela. Então, eu vou pegar essa minha tração e vou colocá-la perpendicular. Então, eu vou pegar essa minha tração e vou colocar ela perpendicular. Bom, em azul aqui eu desenhei o plano, né, que está contido a minha haste, né? E para a força ser perpendicular, ela vai ter que estar em verde aqui, ó. Vai ter que ser essa daqui, ó. E essa aqui vai ser qual força? Vai ser a tração seno ou tração cosseno? Pois bem, se eu olhar bem, se eu observar aqui, o meu fio e o meu chão formam uma paralela, correto? E a minha haste é uma transversal que corta essas duas paralelas.
Então, os ângulos alternos internos são iguais. Então, aqui também mede 45 graus. Quem está longe do ângulo, quem está sem o ângulo, é a tração seno do ângulo. Beleza. Então, aqui eu já consigo o meu primeiro momento de força, que vai ser a tração seno de 45 vezes o tamanho da haste, que eu vou chamar de x, que é o tamanho do braço, né? Isso vai ter que ser igual ao quê? Ao momento da força aplicado aqui na peso. Tudo que eu fizer de um lado vai ser igual ao do outro. Então, para não ficar muito bagunçado, o peso eu vou fazer do lado de cá. Mas é exatamente a mesma coisa. Vou fazer o plano que contém a haste, né? Porque eu preciso da força perpendicular. A força que eu preciso, o peso que eu preciso, que é perpendicular à haste, ele está aqui. Muito bem. Mas ele é peso quê? Qual que é? Cosseno, seno, não sei. Vamos ver. Agora a gente vai ter que olhar para essa figura matematicamente. Eu vou fazer em laranja uma paralela exatamente em cima desse ponto. Olha. Eu quero que vocês enxerguem o seguinte. Se aqui mede 45 graus, aqui também vai medir 45 graus. Né? Se aqui mede 45 e o meu ângulo aqui entre a peso e a haste é 90, aqui também vai medir 45. Beleza? Então, obviamente, o meu peso aqui ele é colado com o ângulo. Então, no caso, eu vou ficar com o peso, que é 200 vezes o cosseno de 45, vezes o braço inteiro vale x. O peso é sempre representado na metade do braço. Então, x sobre 2. Estou multiplicando x aqui, estou multiplicando x aqui, posso simplificar. Vou ficar com tração, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a 200, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes 1 sobre 2. Muito bem. Estou multiplicando raiz de 2 sobre 2 aqui, estou multiplicando aqui, posso cortar. Tração vai ser igual a 200, dividido para 2, tração igual a 100 newtons. O fio sustentará a carga das hastes de modo com que o projeto original. Porém, existe chance do fio romper se o ângulo de inclinação das hastes em relação à base aumentar. Bom, se o ângulo da base aumentar em relação à haste, o que vai acontecer? A força tensora vai diminuir, então não vai arrebentar, né? O fio suporta a carga das hastes de acordo com o projeto original, porém existe chance do fio se romper se o ângulo de inclinação com a haste em relação à base diminuir. Sim, se o ângulo da base diminuir, a força tensora vai aumentar. Logo, pode ser que rompa porque o limite é 120 newtons. Letra B. Muito bem, gente. É só isso. Se inscrevam no canal, compartilhem ele por aí, ative as notificações e deixe o gostei. Até a próxima. Fui!